Olá, conversaremos agora sobre o balanço patrimonial, possivelmente o mais fundamental dos relatórios contábeis, o relatório que possivelmente traduz o próprio objetivo maior da contabilidade, que é o objetivo de registrar patrimônio. Nessa nossa aula, temos três objetivos. Primeiro, entender o que busca a contabilidade. Segundo, assimilar os conceitos associados ao balanço patrimonial. E, por fim, saber diferenciar os componentes do balanço e que aí envolvem ativos, passivos e patrimônio líquido. Se vamos definir a contabilidade, talvez a definição mais objetiva e direta que possamos fazer faz referência ao fato da contabilidade se preocupar essencialmente com o registro do patrimônio. Duas palavras com implicações bastante relevantes. Pela ideia do registro, aí temos a necessidade do transcrever, do oficializar. E pela ideia de patrimônio, aí começamos a ter a necessidade de entender que nessa visão da metalinguagem, da linguagem específica da contabilidade, o conceito de patrimônio é mais amplo do que o conceito que temos no mundo em geral aí associado à palavra patrimônio. Se um leigo ouve a palavra patrimônio, com toda certeza ele vai pensar nos seus bens, quer dizer, naquilo que ele tem. Então, o veículo que ele possui, o imóvel que ele possui. Mas precisamos lembrar que, junto com os bens, quer dizer, aqueles componentes patrimoniais sobre os quais eu exerço minhas prerrogativas sem depender da vontade de um terceiro, nós podemos acrescer um outro componente patrimonial que são os direitos. O que é que são os direitos? Também são componentes patrimoniais sobre os quais eu exerço as minhas prerrogativas, eu uso, eu vendo, eu usufruo, mas que em relação aos bens, os direitos dependem da vontade de um terceiro para serem de fato concretizados. Por exemplo, eu fiz uma venda a prazo. A partir daquele momento, eu tenho um direito junto ao meu cliente de receber o valor da venda. Mas isso só se torna fato, eu só vou receber o dinheiro se ele de fato estiver disposto a me pagar. Então eu dependo da vontade dele. Então, nesse caso, temos a figura de um direito. Só que quando a gente vai tentar trazer essa visão do mundo em geral do patrimônio para o mundo da contabilidade, aí precisamos lembrar que muitas vezes, para poder ter um conjunto de bens e direitos, eu preciso incorrer na figura das dívidas ou obrigações. Então, aqui a imagem de uma peça publicitária, onde qual é a mensagem que está sendo apresentada? Se você desejar ter o carro, mesmo que você não disponha de todos os recursos necessários para poder ter o carro, existe a possibilidade de contratação de um financiamento que vai tornar isso possível. Então, essa visão dos bens e direitos e das dívidas ou obrigações é uma visão que nos interessa muito na contabilidade. E se vamos estruturar a apresentação de bens, direitos e obrigações, vamos compor aquele que seria o mais fundamental e elementar relatório gerado pela contabilidade, que é o balanço patrimonial. Se vamos entender a estruturação de um balanço, podemos partir de um exemplo de uma pessoa que deseja comprar um imóvel, ele deseja ter um bem, mas como não dispõe dos recursos completos para a aquisição do imóvel, ele aceita contratar um financiamento. Então, se vamos registrar patrimônio, se vamos executar talvez aí a característica mais fundamental da contabilidade, que é registrar patrimônio, com toda certeza, vamos ter que registrar o bem imóvel e a obrigação, o financiamento contratado por ele. E aí, nesse caso, verificamos que o apartamento é no valor de 50 mil. E aí registramos patrimônio, registramos o bem no valor de 50 mil. Para tornar a aquisição do apartamento possível, o nosso amigo contratou um empréstimo no valor de 30 mil. Então, apartamento é bem, é patrimônio, está registrado. Empréstimo é obrigação, é patrimônio e também está registrado.
Então, já que o apartamento no valor de 50 é patrimônio, o empréstimo no valor de 30 é patrimônio, será que poderíamos somar os dois componentes e afirmar que o patrimônio total do nosso amigo valeria 80 mil? Com certeza não. Por quê? Porque apesar do patrimônio bem, do empréstimo obrigação fazerem parte do conjunto do patrimônio, eles possuem naturezas completamente distintas. Em relação ao apartamento, eu vou exercer minhas prerrogativas sobre ele, posso alugar, posso vender, posso usufruir disso. Mas em relação ao empréstimo, um terceiro exercerá as prerrogativas dele contra mim. Por exemplo, se eu não pagar o empréstimo, ele pode eventualmente até tomar o apartamento da minha mão. Então, se de fato isso acontece, nós temos componentes patrimoniais de natureza completamente distintas. E essa distinção de natureza vai fazer com que a nossa apresentação ela precise ser diferenciada. Por quê? Porque nós não vamos poder apresentar em conjunto bens, direitos e obrigações. Aí, nesse caso, o que é que nós precisaríamos fazer? Segregar as apresentações. Então, tudo bem. Apartamento é patrimônio, empréstimo é patrimônio, mas vamos apresentá-los de forma segregada. E ao segregar a apresentação, o que é que a gente vai perceber? Que em relação aos bens e direitos, os meus totais alcançam 50 mil. Ora, se os meus totais alcançam 50 mil, isso quer dizer que eu destinei para meus bens e direitos o valor total de 50 mil. Eu investi 50 mil. Logo, se eu investir 50 mil, eu tenho que, obrigatoriamente, ter financiado 50 mil. Como 30 mil vieram das dívidas, quanto é que eu precisei colocar meu, quanto é que eu precisei tirar do meu bolso para tornar essa operação factível, essa operação viável? Aí então eu tive que tirar do meu bolso a importância de 20 mil. Então, o que é esse recurso apresentado no bloco Meu Bolso? Esse recurso também é patrimônio, porque se eu faço análise dimensional, como é que eu cheguei nele? Eu peguei patrimônio, bens e direitos, subtraí de patrimônio obrigações, daí, sob o ponto de vista dimensional, eu também tenho patrimônio. Só que nesse caso é o que nós vamos chamar de patrimônio líquido, porque daqueles componentes patrimoniais sobre os quais eu exerço minhas prerrogativas, os ativos, eu subtraí aqueles componentes patrimoniais sobre os quais terceiros exercerão as prerrogativas dele, onde eu serei aí o sujeito passivo, daí são componentes patrimoniais passivas, e aí se de ativos eu subtraio passivos, eu obtenho uma parte do patrimônio que poderíamos chamar de patrimônio líquido, o patrimônio líquido das obrigações, líquido das dívidas. Seria aquilo que sobra para o dono da entidade após realizar, vender seus bens e direitos e quitar suas obrigações. Esse patrimônio líquido vai ser formado por dois grandes componentes. O primeiro recurso injetado na operação pelo dono, que podemos chamar de capital social, ou as novas injeções que ele faça sob o ponto de vista de capital social. Mas quando o dono coloca dinheiro seu no negócio, é porque com certeza ele vai querer que esse recurso seja multiplicado, ampliado. Ele vai querer que o negócio dê resultados. Então, podemos apresentar também o patrimônio líquido com os resultados gerados e aí estando na entidade, a distribuir, incorporar sob a forma de reserva, quer dizer, o destino aí que foi dado. Então, o balanço é o mais elementar relatório contábil, o relatório que traduz a própria característica e preocupação da contabilidade em registrar o patrimônio segregado em bens, direitos, obrigações e da diferença o patrimônio líquido. Esse, então, é o balanço patrimonial. Quando vamos entender o que é que o balanço patrimonial nos diz, então ele nos diz exatamente isso. Quer dizer, um belo momento, eu preciso compor uma relação de bens e direitos, como é que então eu financiei esses bens e direitos? Quais foram as origens? Então, o que é que eu tenho? As origens nos passivos e os destinos dos recursos nos ativos.
Se vamos traduzir o contabilês para o financês, quer dizer, a metalinguagem, a linguagem específica da contabilidade para a linguagem específica da administração financeira, poderíamos tranquilamente, no lugar de ativos, usar a palavra investimentos. O que é o investimento? É o destino do dinheiro, é aquilo, na verdade, que eu estou constituindo com o objetivo de usos e ganhos futuros. E para esse investimento se tornar possível, aí eu precisei incorrer em uma série de financiamentos. Sejam financiamentos por meio de dívidas, capital de terceiros, ou sejam financiamentos por meio de capitais próprios. O balanço é essa visão fotográfica. Em um determinado instante, eu apresentei a fotografia do patrimônio da entidade, segregado em investimentos e financiamentos, ou em ativos, passivos e patrimônio líquido. Como essas fotografias tiradas em momentos diferentes podem ter alterações que carecem explicações, naturalmente outros relatórios contábeis precisarão ser criados com o objetivo de tentar explicar essas variações, a exemplo da demonstração de resultado ou a demonstração de fluxo de caixa. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos da aula de hoje, que aí envolviam entender o que é que busca a contabilidade, o registro do patrimônio, assimilar os conceitos associados ao balanço patrimonial, aquela visão segregada de ativos, passivos e patrimônio líquido, quer dizer, bens, direitos, obrigações e o que sobra, ou numa visão dinâmica, investimentos e financiamentos. E com isso, saber diferenciar ativos, passivos e o patrimônio líquido no balanço patrimonial. Bons estudos!